Sabe aquela sensação de que você está gastando muito tempo fazendo um resumo? Ou talvez a sensação de que você está grifando texto, mas sem chegar a lugar nenhum? Acredite, você não está só nesse sentimento. Talvez essa sensação venha de você estar fazendo algo que não seja o adequado para você nesse momento. Exatamente. O vídeo de hoje é uma resposta para uma dúvida que a Bruna Adami deixou lá no nosso Instagram, mente de concurseiro, _oficial. Se você também quer falar com a gente aqui ou tá com alguma dúvida de alguma coisa, pode mandar uma mensagem para a gente por lá também, beleza? Estudar para concursos públicos pode ser um desafio e tanto. E a forma como você organiza seus estudos pode fazer toda a diferença. Nesse vídeo, a gente vai explorar diferentes métodos de estudo, falando especialmente sobre resumos, até grifos e revisões. E vamos te ajudar a descobrir o que funciona melhor para você. Se você quiser otimizar seus estudos e alcançar melhores resultados, então fica com a gente aqui nesse vídeo até o final. Fala, fala pessoal! E aí, tudo tranquilo? Eu sou Diego, servidor do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro aqui, e tô sempre por aqui também trocando uma ideia com o Júnior. Fala aí, Júnior. E aí, como é que você tá? Tranquilo? Eu sou o Júnior, servidor do Tribunal Regional do Trabalho, e junto com o Diego, sou um dos fundadores desse canal aqui e do site mentedeconcurseiro.com. É, e tanto no canal quanto lá no site, o nosso objetivo é ajudar concurseiros, de uma forma geral, a serem aprovados nos seus concursos públicos, especialmente os de nível médio, que cobram alguma matéria de direito, e aqueles técnicos de tribunais federais também. Isso porque essa foi meio que a nossa experiência e é onde a gente consegue ajudar mais todo mundo. Exatamente. E bem, antes mesmo da gente iniciar o tema do vídeo de hoje, eu já vou pedir para você para deixar o seu curtir aqui embaixo, assinar o canal e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que a gente for fazer por aqui. É isso. Um dos nossos objetivos com o canal sempre foi de criar uma comunidade de concurseiros que se ajudem mutuamente. Então eu te convido para poder participar dessa comunidade já se inscrevendo aqui no nosso canal, beleza? Então, sem mais delongas, vamos entrar aí no assunto do vídeo de hoje. Como a gente falou, o vídeo de hoje surgiu por conta de uma dúvida da Bruna Adami. Um beijo lá para ela. E ela mandou assim: Guris, caso vocês não tenham falado sobre isso em nenhum episódio, eu gostaria de saber se vocês fazem resumos e como. Pergunto isso porque eu me considero uma pessoa de uma memória de 3 segundos. Se eu não fizer os meus flashcards, eu fico perdidaça na hora de fazer as minhas revisões diárias, por exemplo. Eu até grifo os meus PDFs, mas tem coisas que eu memorizo só com os meus manuscritos. Segundo o meu professor, isso é um erro gravíssimo, porque faz a gente perder um tempo enorme desnecessariamente. Mas quando eu tentei não fazer, surtei. Sentia que eu não estava aprendendo, mas realmente concordo que perco bastante tempo fazendo esses resumos. E aí, o que vocês acham? Afinal, os resumos diários, semanais, mensais são parte fundamental do estudo. O que fazer naquela matéria que exige memorização? Obrigada e beijo. Bom, talvez alguns desses questionamentos já tenham passado aí pela sua cabeça. Então, fica a dúvida. Resumos são perda de tempo? É melhor estudar somente por grifo? Já aproveita e diz aí pra gente nos comentários se em algum momento você teve essa mesma dúvida, se isso aí cruzou a sua cabeça e se você está fazendo algum desses dois esquemas no seu estudo agora, né, nesse momento. Então vamos lá, por parte. Mas vale avisar que a resposta não é tão simples e envolve diversas variáveis que a gente vai ter que analisar aqui com calma. É, verdade. Não tem nada de simples nisso. E eu não sei se você já chegou a assistir um dos nossos vídeos mais recentes aqui do canal, onde a gente fala como manter a constância e a disciplina nos estudos, que, diga-se de passagem, também foi decorrente de uma mensagem que enviaram para a gente lá no Instagram. A gente vai deixar o link desse vídeo aqui no card e na descrição para você assistir depois. Lá a gente deu uma pincelada em uma parte do que a gente vai falar com você aqui agora, que é em relação a algo que a gente aqui acredita e defende muito, que é sobre a adaptabilidade nos métodos de estudo. Porque cada pessoa funciona de um jeito diferente. Então a gente meio que defende que todo estilo e modo de estudo pode e deve ser adaptado, tanto para a personalidade de cada um, como também para a situação de vida que a pessoa está naquele momento.
se ela trabalha, se ela estuda, ou se ela só estuda para concurso, se ela faz faculdade também. Enfim, são várias coisas e tudo isso tem que ser levado em consideração. E os métodos de estudos não podem ficar muito engessados, sabe? Então, a gente vai dar algum exemplo ao longo desse vídeo para ver se vocês conseguem entender melhor o que a gente quer dizer. Tranquilo? Bom, então, acho que antes de mais nada, é bom a gente partir aqui do seguinte princípio. O mais importante de tudo é você sempre estar fazendo um estudo ativo, no sentido de estar sempre dando atenção plena para o que você está lendo ou estudando, fazendo algum tipo de questionamento ao texto ou às videoaulas que você está assistindo, procurando aquelas palavras, aqueles conceitos ali centrais e tentando meio que se perguntar como aquilo pode cair numa prova e sempre conversando com o texto, fazendo associações com conhecimentos anteriores e coisas do seu dia a dia e por aí vai. Então, guarda essa ideia de estudativo, porque a gente vai falar disso novamente ainda por aqui, beleza? Exatamente, exatamente. E, claro, sempre resolver muitas questões de provas anteriores. Isso aqui é uma das poucas coisas que a gente vai tratar aqui como mandatórias mesmo. E também faz parte desse estudo ativo que o Diego falou. Então, beleza. Dito isso, então qual seria o melhor material de revisão entre resumos e grifos? E a resposta, para variar, como a gente sempre fala aqui, é depende. Para a gente aqui, do Mente de Concurseiro, a resposta é a seguinte: é o que funcionar melhor para você e também para o momento que você está vivendo agora. Porque não existe só uma maneira de fazer as coisas. E o que eu quero dizer com isso? Eu vou tentar passar aqui por dois tipos principais de variáveis. Aqui a gente vai chamar de pessoal e a situacional. Se para você fazer resumos funciona, se com isso você consegue organizar a sua revisão e também está conseguindo acertar as questões de provas anteriores, pô, perfeito. Se for esse o caso, continue fazendo seus resumos aí sem problema nenhum. No vídeo que a gente citou para você lá no comecinho, eu inclusive dou o exemplo de como que foi aprender português para a gente aqui, né? O Júnior tinha feito 5 turmas antes do restante do grupo e, pelo que ele fala, em nenhuma delas ele conseguiu aprender português, por exemplo. Foi. E isso mesmo usando os mesmos métodos de estudo que ele estava usando para aprender outras matérias. Com português, a mesma cadência, o mesmo ritmo, simplesmente não estava funcionando, sabe? E aí, ele teve que dar uns 5 passos para trás para começar a aprender. E o que ele fez pode ser considerado, de repente, uma perda de tempo. Mas esses passos para trás, digamos assim, e coloca passos para trás entre aspas, foram necessários para o processo de aprendizagem dele, no caso. Nesse caso, a insistência em estudar uma matéria igual ele estava estudando as outras ia acabar gerando uma perda de tempo bem maior, uma vez que ele não ia aprender a matéria, né? Ou, sendo Uhum. bastante otimista, ia demorar um tempo muito maior para aprender. Mas, levando em consideração que já era a 5ª turma sem nenhum avanço, né? No outro vídeo, a gente fala um pouco mais assim sobre essa saga do português, se você quiser ver depois e entender melhor. Esse é o Exato. primeiro exemplo que a gente vai dar aqui no vídeo sobre como às vezes a pessoa pode precisar estudar matérias diferentes de formas diferentes, dependendo do seu nível de dificuldade ou de facilidade com determinados temas. Sim. Então, agora vamos então finalmente falar um pouco sobre o que mais interessa, que seriam os resumos. Será que vale a pena fazer os resumos? Eu, por exemplo, funcionava muito bem fazendo resumo das matérias. E os dois principais modos de resumo que eu fazia eram os mapas mentais, e isso bem antes de saber que eles tinham esse nome. E aqui, só para fins didáticos, para minha cabeça funcionar melhor, vamos chamar eles de esquemas, que era como a gente chamava eles antigamente. Então, eu montava vários esquemas no meu caderno. Era como se fosse assim, uma coisinha puxando a outra, sabe? Com várias setinhas, tal qual uma teia de aranha mesmo, formando o que a gente chama hoje dos mapas mentais, né? Que são agora famosos aí entre os concurseiros. E o que precisava escrever
fossem conceitos ou exemplos, ou mesmo os dois, eu ia puxando uma setinha desses mapas, onde estava determinada a palavra-chave, e ali eu escrevia ou o conceito, ou o exemplo, ou os dois, enfim. E se não fosse um mapa mental que eu tiver, assim, se esse resumo não fosse feito por um mapa mental, ele era sempre feito por uma estrutura organizada, sabe? Uma estrutura organizada em tópicos e subtópicos. Às vezes você tem um tópico aqui, um subtópico um pouquinho mais à direita e por aí vai. Tudo realmente bem dividido. E eu sempre tive o hábito de usar aquela caneta de 4 cores para escrever, sabe? Isso também facilitava muito na hora de usar as cores de forma mais padronizada, sabe? Quando você às vezes usa uma cor, sei lá, para uma exceção, uma outra cor para um conceito e por aí vai. Eu tenho ainda, né? Na verdade, muita memória visual dos meus cadernos e os resumos, e também dos esquemas que eu fazia. E eu vivia acrescentando coisas aos cadernos quando eu errava as questões. Então, se tinha alguma coisa que estava faltando no meu resumo, que eu via depois de errar uma questão, eu colocava isso lá no resumo depois. Então, para fazer esse tipo de resumo, é sempre bom você se ligar em palavras-chave, em frases centrais dos textos, ou mesmo das aulas em vídeo. Você está vendo uma aula, você capta ali uma frase central, uma palavra-chave que o professor está falando, você se liga nos conceitos e também nos exemplos, especialmente aqueles exemplos que transmitem todo o conceito aprendido. Sabe aqueles exemplos que só de você falar você já lembra tudo que estudou? Eles são ótimos também para você colocar no resumo, porque assim você escreve menos e você consegue lembrar de bem mais coisa. Eu tinha um resumo de português, inclusive, por exemplo, que transformou o que eram 12 pequenas apostilas de português em um resumo que tinha ali, no máximo, umas 2 ou 3 folhinhas. E essas folhinhas de português, elas eram revisadas por nós diariamente e sempre quando possível. E até abrindo aqui a intimidade para você, e desde já peço desculpas por isso, mas tinha xerox dessas folhas coladas até em frente ao vaso sanitário. Acho que o Diego lembra disso daí também quando a gente estudava. Lembro. Então, assim, um momento de ir ao banheiro acabava sendo um momento de dar uma revisada em português. Enfim, então, para mim, o que funcionava melhor 99% das vezes era fazer meus próprios resumos. Isso ajudava para mim tanto na fixação do conteúdo, quanto no momento da revisão posterior. A gente fez tudo, nossos estudos, a gente fez tudo muito na tentativa e erro, sabe? Então eu peguei meio que essa mania, eu acho especialmente no início dos nossos estudos em grupo, onde a gente montava esquemas para explicar a matéria uns aos outros. Inclusive, até se você quiser saber como que era nosso estudo em grupo, a gente já fez um vídeo sobre isso, que eu vou tentar deixar aqui no card e na descrição também. Então, para mim funcionava muito melhor fazer os resumos. E uma observação que a gente vai sempre lembrar aqui, que a gente já falou lá no início do vídeo, é que tudo deve ser feito de forma ativa. Então, esses resumos, Verdade. tenta também você escrever com as suas palavras, sabe? E caso você já faça resumos e também já se dê bem usando esse método, coloca aqui nos comentários a tal da famosa hashtag, né? E bota a hashtag time resumos para saber se você é uma das pessoas que já está fazendo resumos e se dá bem com isso também. Agora eu já funciono um pouco diferente, assim, do Júnior. Uhum. Para mim, fazer resumo 99% das vezes vai ser uma perda de tempo, porque eu tenho uma dificuldade absurda para poder organizar e priorizar os pensamentos. Eu já conversei com vocês algumas vezes aqui, eu já falei por alto, que eu tenho um déficit de atenção. Então, assim, colocar, os pensamentos em ordem é muito problemático para mim. Então, não que necessariamente fazer resumo não tenha utilidade, mas para mim especificamente, eh, funcionaria de uma forma diferente, sabe. Fazer os resumos ia tomar um tempo tão grande que a relação do custo-benefício ia meio que se inverter, entende. Pra mim, então, acaba que dá mais certo fazer grifos e algumas apontações ali, algumas anotações bem pontuais e tal,
no meio dos estudos ali durante as sessões. Nos grifos, assim, vale sublinhar as palavras-chave, os conceitos e o mínimo necessário para conseguir fazer uma leitura rápida ali do conteúdo quando tiver fazendo a revisão e tentando usar só o que foi grifado. E exatamente esses grifos, no momento da revisão, eles vão servir para você ativar a sua memória e lembrar tudo que você já tinha estudado antes. E do mesmo jeito que o Júnior também complementava os resumos dele com questões que ia fazendo, eu também complemento ou então corrijo os meus grifos com anotação e tal nos materiais que eu estou usando. E aí, uma outra dica para os grifos é também usar um sistema de cores para tentar ativar a sua memória visual. Então, ter caneta de várias cores diferentes, marca-texto, ou a famosa caneta de 4 cores também vão te ajudar muito nesse sentido. Mas vale ressaltar também que os grifos e as anotações são sempre feitos nesse estilo que a gente falou inicialmente no estudativo, sabe? Não é só grifar por grifar nesse caso. É, não é para grifar tudo, é para grifar somente o que realmente foi importante, de modo que vai agilizar uma leitura, uma revisão que venha depois. Porque se a gente grifa tudo, então tudo é importante. E acaba que se tudo for importante, nada é importante, Clássico. entende? É, e aí, para fazer de um grifo de forma ativa, separando só o que for chave, é importante que você necessariamente entenda a matéria antes, sabe? E tudo que é compreendido é muito mais facilmente memorizado. Isso daí você não tem a menor dúvida. Caso você já tenha o costume de fazer grifos de forma ativa e se dê bem, né, usando esse método, já deixa aqui pra gente nos comentários, hashtag time grifativo, beleza? Mas, enfim, percebe a complexidade da coisa? Tem muito mais nuance do que a gente pode supor inicialmente. O que pode funcionar maravilhosamente para um, pode não funcionar assim de maneira nenhuma para uma outra pessoa. Não tem uma resposta completamente certa. E ainda Exato. tem e ainda tem outra, você pode até usar os dois. Talvez para uma matéria, o trabalho de fazer resumo pode ser melhor para você conseguir aprender, dependendo, é claro, do seu nível de dificuldade ali. E aí, para outras matérias, pode ser que só grifar já seja suficiente. Ou, sei lá, fazer resumo para um grupo de matérias e grifo para um outro grupo, enfim, são infinitas possibilidades. Tudo vai variar de você e da sua familiaridade com a matéria em si. Se você for do time que usa um pouco de tudo, já coloque aqui nos comentários, time, uso tudo mesmo, beleza? É isso aí. Sim, viu como é que funciona? Você pode fazer de uma forma, você pode fazer de outra, ou mesmo misturar tudo. E se um método já está funcionando com você, pode até ser que você venha se acostumar com outro método também. Mas, nesse caso, vale o esforço para sair de um método que você já está se dando bem, para ir para um outro método que você tem mais dificuldade? Será que vale a pena? Se você tiver com tempo e tudo estiver fluindo bem, eu tendo a achar que não vale a pena você trocar de método de estudo. A mesma coisa se o tempo não tiver exatamente sobrando, mas esteja dando para você administrar, sabe? Nesse caso, se você já se dá bem com resumos e está dando para você levar a vida, mesmo que seja com um tempo justinho, então continua com os resumos. Claro, eu estou sempre levando em conta aqui que o seu cronograma ele está redondinho, com um tempo para lazer e para outras atividades que são necessárias para a sua vida. A gente, inclusive, já falou sobre a importância do lazer em um outro vídeo que a gente já conversou aqui, que eu vou deixar aqui no card e na descrição do vídeo para você também. Mas aí podem vir as variáveis, assim, meio situacionais, né? Que seria como está a sua rotina, o seu tempo, a sua vida nesse exato momento. Você está só estudando? Você está estudando e trabalhando? Estudando para concurso e também para faculdade? Ou mesmo
para concurso, trabalhando e também fazendo faculdade, sabe? É, sei lá, ou outras situações de vida, assim, impossíveis de prever em um vídeo só. E aí, quanto a isso, já fala para mim aqui nos comentários como é que tá a sua vida nesse momento, beleza? Corrida, desespero ou tá suave? É, a gente fica curioso aqui para saber, até para poder te ajudar mais também nos Exatamente. vídeos que a gente ainda for fazer no futuro. Então, já aproveita e lembra de deixar para a gente aqui nos comentários, beleza? É, se por acaso o seu tempo tá realmente assim muito escasso, extremamente limitado e fazer os resumos, na verdade, está tomando a maior parte do seu tempo, então nesse contexto pode ser que venha a valer a pena fazer esse esforço para uma transição assim para os grifos feitos de forma ativa, como eu tinha comentado antes. Se mesmo com os resumos, o tempo, ainda que apertado ou corrido, tá equilibrado de alguma forma, então acho que vale continuar apostando no que tá dando certo para você, sabe? Então, meio que para fazer análise do que é melhor nesse momento, a gente tem que sempre analisar tanto a nossa personalidade quanto também a nossa situação de vida ali, o que a gente está passando agora. Porque conforme for, às vezes acaba sendo meio que necessário uma capacidade de adaptação mínima ali, né? Que também é uma outra característica que a gente acha bem importante que todo concurseiro tenha. Exatamente. Capacidade de adaptação é essencial, né? E existem alguns estudos que dizem até que os resumos eles são mais eficientes que os grifos para fins de fixação de conteúdo. Mas, primeiro, isso não significa que os grifos não sejam eficientes também. Isso quando feitos de forma correta, né? Que nem a gente falou, de forma ativa. Prova disso é que o Diego já passou em mais de um concurso fazendo isso, né? Exatamente isso, esses grifos de forma ativa. Segundo, do que adianta você tentar usar uma técnica que, na teoria, pelo menos, é mais eficiente, por exemplo, se você não tiver o tempo necessário para usar essa técnica? Entende a situação? A gente sempre ressalta aqui que a gente deve sempre levar em consideração a vida real, não aquele cenário perfeito de comercial de margarina, sabe? E um outro exemplo onde um grifo, por exemplo, seria mais válido do que o resumo é o seguinte: imagina que você vai começar a estudar agora para um concurso que o edital ele já está aberto. Então, você não vai ficar parando para fazer resumo. Nesse caso, dá essa preferência para os grifos ativos, para esse grifo feito de forma ativa, para você conseguir fazer as suas revisões posteriores depois. Porque com um edital na praça, você começar a fazer resumos, pode não ser a melhor das ideias. A gente sempre deve se adaptar tanto à nossa personalidade quanto à nossa realidade de fato, né? É, claro. E assim, você tem que ter em mente, os resumos e os grifos são técnicas de estudo, certo? E o que que é uma técnica de estudo, no fim das contas? É uma ferramenta, um instrumento que pode ali ser usado para um determinado fim ou um objetivo claro. Para o nosso caso, é compreender a matéria, né, e usar esses materiais para poder revisar posteriormente de uma forma mais dinâmica e mais rápida. Os conceitos que a gente compreende são aqueles que são explicados a partir de uma certa lógica, que seguem ali uma linha de raciocínio. Depois que a gente entende, fica muito mais fácil de lembrar daquilo ali no futuro, né? Como a gente até já comentou. Então é meio que por isso que fazer os resumos e os grifos de forma ativa é tão importante. Porque para você fazer isso, você tem que estar prestando atenção e tem que entender o que está sendo estudado, necessariamente. Você não consegue reescrever algo com as suas palavras ou só grifar o que realmente só é importante se você não tiver, de alguma forma, entendido aquilo ali que foi estudado, sabe? Exatamente. Agora, claro, de nada vai adiantar tanto os resumos quanto os seus grifos se você não pegar esses materiais para revisar posteriormente. É o que a gente sempre fala por aqui. Se você não revisou, você não estudou. As revisões, elas são para evitar aquela famosa
curva do esquecimento, sabe? Que num resumo muito básico e rústico seria o nosso cérebro jogando informações que a gente não está utilizando mais no lixo. A gente sempre quer que o nosso cérebro mantenha as informações do que a gente estudou na nossa memória de longo prazo. E é justamente para isso que a gente vai usar as revisões. Em relação às revisões, experimenta dar uma revisada nos resumos ou grifos que você fez em um dia, logo no dia seguinte. E aos finais de semana, revisa tudo o que você viu durante a semana por meio de questões e dos seus resumos. Faz o seguinte, faz questões de provas anteriores de todo o conteúdo que você viu ao longo da semana e depois, na correção, você vai passando de novo por todo o seu material de revisão da semana, sabe? Aí, nesse caso, sejam os grifos ou os resumos, conforme a sua realidade. E depois você só volta ao material completo de novo, sabe? Aquele material, seja videoaula, seja o PDF, para você ler ele completo, quando você realmente não souber algo, sabe? Não souber alguma matéria, ou percebe que está tendo muita dificuldade com aquele assunto, sabe? Sei lá, você errou uma questão, você viu que você não tem ideia do que é aquilo, volta para o material completo. Está tendo dificuldade, volta para o material completo. Se não for esse o caso, vai para o seu material de resumo, simplesmente. E depois que você entender o que estava difícil para você, então você complementa o seu material de revisão, seja ele qual for, o resumo ou o grifo. E uma dica extra, assim, também, que pode te ajudar nas revisões, são os flashcards, que a gente já comentou em um vídeo que a gente vai deixar aqui e na descrição também, em algum lugar. Sempre que for possível, tenta também lembrar desses materiais de revisão que você produziu ou que você grifou de cabeça. E aí você também passa os olhos no material de revisão, em qualquer horário morto, sabe? Como um deslocamento rápido que você faça, uma espera por uma consulta, algum espaço de horário que você tenha para preencher de uma forma geral. Mas, antes de olhar para o material em si, tenta sempre ver se você consegue lembrar ele de cabeça antes. Porque aí, caso você não lembre, você vai lá e olha o material. E se lembrar, depois vai para o material para ver se você lembrou tudo certinho e tal, e com tantos detalhes quanto está lá. Com isso, você vai estar forçando o seu cérebro a estar recuperando todas aquelas informações e vai fazer com que elas fixem ainda mais na sua cabeça, né. Então, se possível, também faça sempre um simulado por mês. Isso é claro, dentro da sua realidade, né, adaptando para o seu dia a dia. Mas tenta manter pelo menos um simulado por mês ali para testar como é que você está, para testar como é que você está se saindo até em uma situação, mais ou menos real de prova, né. E aí nessa ocasião, tenta também fazer uma revisão geral de tudo que você viu no último mês. O simulado em si e a correção dele também vão te ajudar com isso, porque a ideia é você fazer um simulado contendo tudo que você estudou até então, né. E aí, no momento daquela correção do simulado, você vai passando por todo o seu material de revisão daquele mês ali. Tranquilo? Isso é bem maneiro. E se você tiver feito um bom trabalho com seus materiais de revisão, aí como a gente já falou, sejam resumos ou grifos, eles vão estar todos bem enxutos e tranquilos de serem revisados de uma forma mais rápida, sabe? O material de revisão ele deve ser o mais enxuto e direto possível, de modo que torne o momento da revisão algo mais rápido e direto, sabe? Ele não vai ser a mesma coisa de você estar estudando uma matéria que você está vendo pela primeira vez. E se você sempre estiver fazendo questões e conferindo nos seus materiais de revisão o porquê de estar errando e o porquê de estar acertando também, inclusive, querendo ou não, você vai estar revisando sempre, sabe? A resolução de questões e a revisão, elas estão de mãos dadas. E quanto a isso, fala até aqui para a gente nos comentários também. Como que você tem feito as suas revisões? Depois deixa aqui que a gente quer saber.
E, às vezes, a sua dica pode acabar até ajudando algum outro concurseiro que está numa situação de vida que, Verdade. às vezes, seja mais parecida com a sua, sabe? E lembrando sempre aqui que revisar, em hipótese alguma, é perda de tempo. A revisão, ela definitivamente também é uma das técnicas de estudo. Então, tenta reservar no seu cronograma de estudos ao menos um período, sabe, para as suas revisões, isso diariamente mesmo. E eu acho que uma observação que é importante aqui é de para você não cometer o erro de deixar a revisão como extra, sabe? Porque ela tem que ser incluída. Obviamente, dentro do seu horário como hora de estudo. Esse Uhum. período dentro do seu tempo de estudos ali, também vai ajudar com outra técnica que a gente também já falou bastante por aqui, que é justamente a variação de estímulos. Eh, Essa variação de estímulos, ela vai meio que deixar o seu estudo menos monótono, de uma forma geral, e vai te manter mais concentrado, né, já que, ora você vai estar fazendo uma revisão, ora você vai estar assistindo uma videoaula, ora você vai estar lendo um PDF, enfim, fazendo questões de prova anteriores e por aí vai. Eh, Agora, se você tiver menos tempo para estudar, aí você vai precisar simplificar. Vai separar um período por dia para revisão no seu cronograma de estudos e vai fazer as revisões ali diárias, sabe? Tudo, como a gente sempre fala, tudo dependendo da sua rotina, da sua particularidade ali. Só não dá para esquecer que todas as técnicas de estudo são ferramentas e que têm que servir a algum propósito, né. Não vai adiantar nada revisar, a matéria toda sempre com a mesma profundidade de um estudo prévio, porque aí você não vai conseguir terminar o estudo. Você vai saber muito bem, mas muito pouco, né. Então e além disso, meio que igualmente improdutivo abandonar por completo as revisões, sabe. Então, tem que tentar atuar ali dos 2 lados. E aí, conforme o tempo for passando, muito do que você viu no início dos estudos vai ser revisado quando você estiver fazendo e corrigindo questões de provas anteriores, né. Porque, fazer questões é benéfico tanto para exercitar o cérebro e fazer você conhecer a banca examinadora, quanto também para você fazer a revisão das matérias que você já estudou no longo prazo, né, acaba virando meio que uma coisa só. Fazendo as questões, você não só vai ter que acessar todo aquele conhecimento, como também vai ter que colocar em prática de forma ativa, né, tendo que pensar em cima daquelas informações todas que estão ali para você. E quanto mais você conseguir pensar em cima do que for aprendido, mais difícil vai ser você cair em qualquer pegadinha, independente da forma que te for apresentada a questão. Exatamente, o pessoal já fica mais ligado, né? Já trabalha o cérebro. E caso você também separe, às vezes, aí dentro do seu tempo diário de estudos, um período para você ler a lei seca, para você fazer revisões da lei seca, conforme a gente já até conversou em um outro vídeo que eu vou deixar aqui no card, isso também não deixa de ser uma forma de revisão, né? É concomitante aos estudos ao longo do tempo, porque uma vez que você vai estar sempre lendo a lei seca, você vai estar sempre passando por essas matérias de direito que você vai estar estudando aí ao longo do tempo. E tem um adendo aqui também em relação às revisões mais decorebas, como, por exemplo, estudos de competência. Vou dar dois exemplos aqui. O primeiro relacionado aos estudos das competências do STF e do STJ, e depois um outro de organização do Estado. Em relação a esse primeiro, do STF e do STJ, tudo que eu podia tentar fazer uma associação ou atribuir uma lógica a essas competências, eu fazia. Mas, infelizmente, com competências, é mais difícil atribuir lógica a tudo do que, às vezes, para uma matéria que existe uma lógica de verdade. Então, o que eu fazia com essas competências? Eu tentava simplesmente ler com frequência.
Para as competências do STF e do STJ, por exemplo, eu comprei um papel 40 quilos, sabe? Aqueles papéis 40 quilos, aquele grandão. Aí eu escrevi de um lado, com uma canetinha de uma cor, as competências do STF, e do outro lado, com outra cor, as competências do STJ. Tu lembra desse papel que ficava colado lá do lado da minha cama? Eu ficava Lembro. lá no quarto. Aí, assim que eu acordava, a primeira coisa que eu fazia era ler aquelas competências que estavam coladas ali do lado da minha cama. Aí, depois disso, eu começava o dia. Então, tinha outra matéria, que era decoreba, que nem eu falei, eram as competências de organização do Estado, de direito constitucional. Essas especificamente eu lia quando eu estava num pequeno período ali que eu andava de ônibus. Eu fazia, como regra, se não todo dia, quase todo dia, um trajeto ali de ônibus que durava de uns 10 a 15 minutos. Então, quando eu estava ali no ônibus, eu lia essas competências. E quando eu lia todas essas competências, seja do STF, do STJ, seja essa de organização do Estado, eu não me preocupava em decorar. Eu simplesmente lia. Eu tentava ler prestando atenção, mas eu não me preocupava em decorar. Era só uma leitura realmente atenta. Mas isso, qual era o resultado disso? Quando eu fazia os exercícios, eu conseguia meio que identificar quando tinha alguma coisa de errado, sabe? Eu fazia também essa mesma coisa com minhas tabelas de prazo. Tabela de prazo que tinha nas leis e tudo mais. Então, para essas leituras que são predominantemente decoreba, tenta ver se às vezes essas estratégias elas funcionam bem para você também aí. É, é legal que você conheça as técnicas e aplique todas corretamente, mas sempre adaptando à sua realidade. Porque aí, fazendo isso, eu não tenho dúvida de que o seu caminho vai ser muito, muito mais fácil e ao final, é claro, que o seu sonho vai ficar mais próximo do que você imagina. Beleza? Então, pessoal, eu acho que por hoje é isso, né? De verdade, eu espero que as dicas de hoje possam ajudar vocês de alguma forma. E em relação à fixação da matéria, ainda existe uma outra prática que pode te ajudar bastante na hora de revisar o conteúdo, né? A gente já fez um vídeo falando um pouco sobre essa outra prática e eu acho que vale assistir e unir esse conhecimento com um pouco do que você aprendeu e que a gente conversou aqui hoje, porque eles são meio que complementares ali, sabe? Então, no final desse vídeo aqui agora, 2 vídeos vão ser sugeridos para você, beleza? O vídeo que eu tô falando agora, esse em questão, vai ser o que vai estar na parte de cima das sugestões. Então, já fica de olho aí. E na parte de baixo, também já vai aparecer um outro vídeo que o YouTube vai recomendar para você. É, Tranquilo? é bom clicar porque, especialmente esse vídeo de cima, vale a pena. E, claro, lembre-se também de deixar o seu joinha aqui embaixo, de deixar um comentário aqui dizendo o que você achou do vídeo e também com sugestões para os próximos temas. E, claro, também de assinar o nosso canal, porque tudo isso ajuda muito a tentar fazer crescer essa comunidade de concurseiros mentalmente saudáveis e que ajudem uns aos outros que a gente está tentando criar por aqui. Então, a gente te convida a participar dessa comunidade aqui também, beleza? Então, muito obrigado para você que nos ouviu até aqui. Abraço e até a próxima. Valeu!